Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal Estante Etrusca e hoje vamos continuar nossa série sobre os 4 grandes clássicos da literatura chinesa. E o vídeo de hoje vai ser sobre o famosíssimo Jornada ao Oeste, que é um dos mais populares dessa coleção. E essa é uma edição da Foreign Language Press, que é uma editora chinesa que é especializada em traduzir poesias e livros clássicos da literatura chinesa para diferentes línguas. E essa foi uma tradução feita pelo sinólogo inglês W. J. F. Jenner, que foi composta na década de 80. E ela foi feita em 4 volumes. Aqui na capa do volume 1 temos o Sun Wukong, que é o personagem mais popular do conto, do livro, mas não é o protagonista. E vamos explicar isso mais à frente. Esse é o Xiao Wujing, que também é um dos discípulos. Aqui tem o Sun Zhang e o Dragão Branco, que é também um dos discípulos. O Sun Zhang é o monge, que é de fato o protagonista da história. E o Bai Ujing, e também conhecido simplesmente como Porco. É também um dos discípulos do Sun Zhang. E do que se trata essa obra que percorreu séculos assim e continua incontestavelmente uma história emendamente popular e reproduzida em diferentes meios. Ela é como no mesmo caso, como eu expliquei no vídeo do Romance dos Seis Reinos, que grande parte confere nos casos desses 4 grandes clássicos, com uma certa exceção no Sonho da Mansão Vermelha, que ela é uma composição de diferentes contos populares em cima de um episódio histórico. E no caso do Jornada do Oeste, ela é mais voltada assim, em aspectos mitológicos da cultura chinesa. E nesse caso ele também tem uma certa historicidade, mas ele não é o foco como é no caso do Romance dos Três Reinos. E no caso da Jornada do Oeste, que foi composta assim, acredita-se hoje em dia que é o Wu Cheng'an, que ainda não se tem assim, mas tem mais assim certezas assim do que o Lu Guanzhong. Mas no caso aqui da Jornada do Oeste, essa que é o romance que conhecemos hoje, é como se fosse uma versão definitiva dessa série de contos populares sobre a viagem de Sanzang. E o que foi a viagem de Sanzang, que é a parte assim histórica do livro? O Sanzang foi um monge budista de uma escola de filosofia budista, né, que foi um dos maiores da China, principalmente no período da dinastia Tang. E ele fez uma viagem pela Rota do Seda, passando pela Ásia Central e Índia, atrás de sutras no sânscrito, sutras budistas, para traduzir do sânscrito para o chinês, como forma de expandir a fé budista, a dinastia Tang. E essa viagem durou cerca de 12, 13 anos e foi um feito tremendo, porque ele percorreu diferentes vamos dizer países, assim como hoje, mas assim, reinos, culturas diferentes, ele teve acesso a diferentes localidades e foi um feito enorme. Quando ele voltou, ele foi consagrado popularmente, muito por conta de contos que surgiram depois, como foram as viagens, lugares fantásticos, os cenários assim exuberantes que ele encontrou no meio do caminho. E muitas dessas histórias aparecia um macaco que o acompanhou, que nas primeiras versões que aparecia esse macaco se chamava Sun Wukong, que hoje assim, especialistas assim acredita que é uma mistura de contos assim da região de Sichuan e também com mitos assim da Índia, que mostrava o aspecto de uma espécie de macaco deus assim, que auxiliou ele durante o Sanzang, durante a viagem dele.
em busca do Sutra. E esses foram aparecendo várias versões, aí apareceu o Baudin, aí o Shaolin, Baiji, o Shaolin, e assim até chegar a versão final, que foi compilada pelo Wu Cheng, que misturou essas diferentes versões com os fatos históricos, além de colocar aspectos assim que ele vivenciou dentro do contexto histórico do Wu Cheng, que foi no final final do século XVI, mesmo período também onde foi compilada a versão final do Romance dos Três Reinos, onde ele adicionou questões da época também no livro. E assim acabou gerando a versão do Jornada do Oeste que acabou sendo definitiva, porque teve um apelo popular tão grande, assim, um sucesso estrondoso, que acabou virando a versão definitiva da história da jornada do Sanzang e do Sun Wukong em busca dos Sutras. E a partir daí continuou sendo uma referência assim, única em termos de popularidade. É um dos livros assim, mais populares da literatura do leste asiático, que é não só da China, também de diferentes países, como Vietnã, na Coreia, no Japão, até na Indonésia. Assim, a história é uma das principais referências assim, literárias, e continua até hoje, depois assim, mais de 400 anos. É impressionante, mas assim, e essa é a parte histórica e da composição da obra. E como é a história em si? Bem, a história também tem muita referência budista, mas também tem a referência das três divindades, que é também uma ligações com o daoísmo e com o confucionismo. Isso a gente vai chegar um pouco em uma introdução mais em breve. Mas como é a história? A história começa bem falando sobre o Sun Wukong, que é os famosos 7 capítulos iniciais, que é uma espécie de introdução da obra. O Sun Wukong é um macaco que nasceu assim do nada e acabou descobrindo que tem capacidades e uma potencialidade única. Inclusive ele conseguiu junto com formar um súditos macacos e formar um reino próprio dentro da Terra. Mas e com isso o Templo do Céu, que tem o Imperador de Jade, não estava muito satisfeito, digamos, porque ele poderia ser uma ameaça. E com isso ele decidiu chamar o Sun Wukong para ter um cargo no céu, no Templo do Céu, para evitar futuros danos potenciais que podia dar, porque ele tinha potenciais e um poder incrível, porque quando ele formou o reino na Terra, ele foi procurar formas de potencializar suas habilidades. Então ele foi em busca de um monge taoísta, onde ele conseguiu vários poderes, entre eles ter uma nuvem onde ele podia voar para tudo quanto é canto. Olha só as referências aí futuras. E além disso, ele conseguiu junto com um vizinho dele, que é do Dragão do Mar do Sul, onde ele conseguiu, por vontade própria, no meio do caso, que foi um porrete, que tinha uma origem divina, que ele é que era remetia ao Yu o Grande, que é uma das primeiras dinastias assim, consideradas mitológicas da China. Aí ele consegue o porrete, mas o dragão fez uma denúncia ao Imperador Jade falando que ele pegou o porrete, mas fez um estrago tanto no reino, sim. Aí isso deu a ideia do Imperador de Jade chamar o Sun Wukong para ter um cargo no reino, para evitar que ele fosse trazer mais transtornos. Mas eventualmente não deu certo, assim, porque ele é incontrolável, ele tem poderes assim
quase de um deus, assim, praticamente. E não vou entrar em muitos detalhes assim, porque o livro tem mais de 2.000 páginas, assim, mas vou falar só umas ideias iniciais, assim, sobre os personagens principais. Mas, assim, acontece que não foi controlado o Sulukong, aí ele acabou chegando a um ponto que ele começou a confrontar diretamente todas as divindades do céu. E teve uma lutas ferozes entre o Sulcong e seus súditos macacos contra as principais divindades do reino do céu. E ele só foi derrotado porque o Lao Tzu, olha só, o Lorde Lao Tzu, que ele tem uma função no céu, principalmente para fazer poções e misturas e invenções de alquimia, assim. E isso também é uma referência à época, que os monges taoístas tinham, durante a dinastia Ming tinha muita influência em fazer em produzir elixires da vida, assim, de vida interna, assim, e fazer esses experimentos. E, e isso também é umas influências associadas desse contexto da época do Wu Cheng, da dinastia Ming, na história do Jornal da Oeste. Mas enfim, aí o Lorde Lao Tzu consegue capturar o Sun Wukong e ele tentou fazer de tudo para tirar esses poderes divinos do Sun Wukong, mas não deu certo porque ele se tornou imortal, porque ele bebeu justamente a poção elixir de imortalidade do Lao Tzu. E aí por isso as divindades, o imperador Jade não sabia mais o que fazer, ele já fez um estrago enorme e ainda ele é mortal. O que fazer? Aí entra a cena do Buda, que também faz parte. O, e a Siddhartha Guani. Bodhisattva Guani, perdão. Que entram nessa história que eles também fazem parte ali da composição do Reino do Céu. Aí o Buda faz um truque para o Wukong, que o aprisiona e coloca debaixo de de uma montanha e fala assim que ele só será libertado se aceitar as condições de ajudar um monge que anos, assim, 500, 300 anos depois, irá passar ali naquele exato local para recuperar o Sutra do Templo do Céu, o Templo do Trovão na Índia, para ler depois trazer de volta para a China. Ele concorda e espera esses 300 anos. Aí no caso do... Aí depois só dessa introdução aparece o Sanzang, o monge, que é o personagem principal da história. E ele vai... E faz uma... Não vou entrar muito em detalhes assim, mas... que associa toda a história de formação do Sanzang, porque ele é um pedaço muito grande. Ele vai falar todo o processo de formação do Sanzang, como ele nasce, a vida dele, como virou um monge. Aí assim, as tragédias que fez na família, aí como ele foi aí como ele foi recompensado, conseguindo dar recompensado, aí conseguiu uma função importante dentro da religião budista, ali dentro da dinastia Tang, até o reconhecimento do imperador, que era o imperador Taizong na época, que é um dos principais durante a dinastia Tang. Aí o Taizong, um dos fatos que fez o Taizong pedir o Sanzang buscar os escritos, porque ele teve uma experiência de vida e morte, e quando ele saiu do mundo dos equivalentes do mundo dos mortos na mitologia chinesa, que ele tinha o compromisso de pegar os sânscritos para expandir a fé budista dentro da dinastia Tang. Aí ele manda o Sanzang, que foi revelado nesse mesmo momento pela Bodhisattva Guani, que ele era o sucessor da Cigarra Dourada, que foi um dos principais súditos do Siddhartha Gupta. Aí, e já havia uma importância assim, uma importância grande para o Sanzang, que acabou sendo escolhido com influência de Guanyin
para buscar os escritos. Eu fiz uma ciência bem resumida, tem mais detalhes com isso. Se vocês quiserem, vocês podem explorar no vídeo, senão ia ficar muito grande o vídeo. Mas é isso que deu o pontapé inicial da viagem de Sanzang. Aí, como ele passa, encontra o Sun Wukong, mas não era só o Sun Wukong, no caso, porque esses outros três personagens, o Shao Wujin, o Bai Wujin, o porco, no caso, e também o dragão branco, passaram por situações semelhantes ao Sun Wukong, porque eles também fizeram feitos assim que desagradaram o Reino do Céu e acabaram sendo punidos. E uma forma de se reabilitarem seria aceitar seus súditos Sanzang para ir até o Templo do Trovão, buscar os escritos e voltar a China como uma forma de alcançarem o Buddhahood, o serem tornarem bodhisattvas, uma forma de alcançarem o Nirvana, como uma forma de recompensação, assim, de uma redenção, digamos assim, a esses personagens. E esse é o pontapé inicial. Ele se junta, quando se encontra os quatro, são quatro no total na história, assim, mas os súditos são o Sun Wukong, o Bai Wuji e o Shao Wujin. O Shao Wujin e mais o dragão branco, que quase praticamente não fala nada, ele só serve para ser montaria do Sanzang, seu cavalo principal. E a partir daí do livro, são uma série de locais que eles vão, reinos, situações inusitadas. Aparece uma criatura tentando raptar o Sanzang, porque eles acreditam, como ele é o herdeiro do cigarra dourada, que a carne do Sanzang poderia fazer eles alcançar a imortalidade. E é uma sucessão de eventos, assim, são 2.000 páginas, mas o mais impressionante é que o livro não cansa em nenhum momento, sempre tem uma situação divertida ali, uma solução assim mirabolante que o Sun Wukong inventa para salvar o Sanzang. Aí tem o porco que às vezes ele fica de birra, ele tenta lutar, ele se acha demais, mas não consegue lutar. Ali cria uma certa rivalidade com o Sun Wukong, porque eles têm uma conflito de personalidades. Aí tem o Shao Wujin, que é uma posição mais equilibrada, assim, tenta achar uma solução, mesmo ele não sendo ele também não é um bom guerreiro, mas ele tem uma visão mais racional das coisas. Aí tem a presença do dragão branco, que é o cavalo, que também, de vez em quando ele tem uma aparição assim, mas é bem raro. Mas só a fácil de estar ali. Os personagens fazem referência o fato do cavalo não fazer muito além de carregar o Sanzang, deixa muito divertidas as interações. E é um negócio muito vivo e dinâmico, assim. E impressionante como continua essa assim, e envelheceu muito bem, assim, mais de 400 anos, e tem essas dinâmicas entre os personagens que é muito vivo e muito divertido, assim, consegue divertir e entreter até os dias de hoje. E fora essas questões, a história também, as situações, assim, os lugares que eles encontram, as situações, assim, sempre tem uma coisa, dificilmente repete, com exceção dos monstros, assim, que sempre a maioria busca o Sansang para alcançar a mentalidade, mas assim sempre tem uma renovação assim das situações, que deixa interessante até eles finalmente chegarem no Templo do Trovão na Índia, onde obviamente eles conseguem os escritos e voltam para a China e onde eles alcançam a Nirvana. Basicamente por conta desse grande feito que durou mais de uma década para ser concluído. Bem, essa história é a história assim do resumido do Jornal do Oeste. Para quem já ouviu falar assim do livro, porque ele basicamente influenciou muito desses romances de aventura, séries, filmes, além de estar muito presente a figura Sun Wukong, que é o Rei Macaco, tem trocentos filmes sobre só o personagem, ou também a história de Jornada ao Oeste, até jogo que vai lançar agora também, que chamou muita atenção. Mas
Para quem tem, eu recomendo também. Recomendo ler o livro, que ele é bem interessante assim para conhecer a história e também conhecer a mitologia chinesa, que é bastante rica e diversas histórias fantásticas assim e figuras muito impressionantes. E uma forma de ter uma introdução assim seria o livro que é o Jornada ao Oeste, que é um dos principais. E também tem, nesse livro tem, nessa edição tem notas assim de rodapé que explica um pouco, dá uma orientação sobre aspectos da mitologia budista, assim que para a maioria, acho que para a maioria dos leitores aqui no Ocidente não tem muito contato, mas assim, sempre dá uma, mas sempre, mas sempre tem espaço assim de pesquisar mais assim. E infelizmente esse livro não tem tradução integral em português. Só tem uma versão que se chama Rei Macaco, que eu conheço que em português, mas ele não é a edição integral do livro, ele é só uma tradução daquele Monkeys, que foi a primeira versão que foi traduzida em inglês para o Ocidente, que é uma história bem resumida assim e tira muitos elementos assim que são um dos principais da história, que são a questão, os elementos budistas e daoístas que tem mais presença assim, né? Além do confucionistas também, que aparece muito, falando sobre os estudiosos da escola confuciana de filosofia. E ficou um negócio muito mais assim, aventura, assim, eles passem lá, encontram várias aventuras e tal. A história foi, nessa versão não tem muito, tiraram esses elementos, infelizmente. Mas espero que futuramente, com essas novas traduções, assim, essas novas, assim, traduções inéditas, assim, de muitos livros da literatura chinesa, que foram traduzidos recentemente para o português, como trouxe até recentemente aqui no canal sobre as folhas colhidas ao entardecer do Lu Xun. Espero que no futuro apareçam mais obras traduzidas assim, inclusive principalmente dos quatro grandes clássicos, assim, que são eu diria assim clássicos da literatura mundial, assim, que são obras assim de um escopo imprecedente assim. Recompensa muito a se ler. E é isso, assim, uma apresentação da Jornada Oeste. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar, deixar as opiniões nos comentários, assim, recebi nos últimos vídeos do Romances 3 anos, assim, achei muito legal os comentários e eu acho sempre muito positivo essa interação, que ajuda a crescer coletivamente o canal. E também se inscrever no canal e também seguir nossas outras redes do Estante Etrusca, como no Engrama Instantâneo, Instagram, que a gente faz algo mais assim, mais publicações de quadrinhos em geral. Teve um vídeo sobre o manhwa, o último, que é assim, uma table, bem interessante. E o nosso canal do TikTok, que a gente faz umas breves dicas de literárias e também curiosidades históricas do dia. E essas são as 3 redes sociais do momento. E espero que é isso. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de acompanhar essas páginas para ficarem ligados nas publicações, novidades da Estante Etrusca. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.